Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do processo que pede a inelegibilidade do Bolsonaro lá no TSE, né? O Ministério Público Eleitoral se manifestou de forma favorável à inelegibilidade do Bolsonaro, o que não é nenhuma surpresa. É curioso ver como é que os jornais estão fazendo uma festa com isso daí, sendo que o Ministério Eleitoral, o Ministério Público é para acusar mesmo, então evidentemente que ele iria acusar. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Muita Barriga para Pouca Sunga, Barão de Guaraciaba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é lógico, poderia ser o caso do Ministério Público achar que não tinha nem elementos para isso, ou seja, não dá para acusar o cara porque não tem nem elementos para isso daí. Mas vamos combinar que nesse caso do Bolsonaro já tem muita coisa ali já encaminhada, já. Você sabe que tem uma força grande para o cara ser declarado inelegível lá no TSE. Então essa posição do Ministério Público era perfeitamente esperada. Eu não vi nenhuma grande novidade nisso daí. A única novidade que você tem com essa manifestação do Ministério Público, que foi justamente já as alegações finais da acusação, é que a partir de agora o caso já vai para as mãos do relator, que é o Benedito Gonçalves. Lembra da missão dada, missão cumprida? Ele agora vai elaborar o voto dele, e quando ele tiver terminado o voto dele, ele abre para os outros integrantes do TSE, que cada um pode fazer o seu voto, e aí você pode fazer aquela votação e decidir se ele se torna inelegível ou não, né? Esse processo, como eu falei para vocês, está sendo um processo relâmpago, uma coisa impressionante, uma agilidade do TSE que nunca se viu na história do Brasil, evidentemente com posição política, né? Você sabe, eu dei até esses exemplos para vocês, que lá em 2018 começou um processo similar a esse, né, por conta das mensagens de WhatsApp. Então, lembra que a Patrícia Campos Mello teria feito uma denúncia de que tinham mensagens de WhatsApp, que foi isso que fez Bolsonaro ganhar uma lorota danada, a gente sabia que não tinha nada ali. Mas esse processo ficou circulando, começou em 2018. 2018, 2019, 2020, ele foi julgado em setembro de 2021, 4 anos depois da denúncia, o processo do fato que teria acontecido, que seria o disparo em massa do WhatsApp, 4 anos depois o processo foi julgado. Isso é típico. Ações do TSE tipicamente é isso, é 3, 4 anos para se julgar uma ação. Esse caso aqui aconteceu, a reunião com os embaixadores aconteceu em julho do ano passado, e olha só, menos de um ano, vai dar um ano em julho desse ano. Menos de um ano a gente pode já ter uma sentença dada no TSE, o que é algo absolutamente fora dos padrões, né? E por que isso está acontecendo tão rápido? A gente já explicou o motivo. O motivo simples é que o pessoal quer tornar Bolsonaro inelegível de qualquer maneira, né? Enfim, esse fato do Ministério Público Eleitoral se manifestar favorável, como eu disse, não é nada demais, é o esperado no Ministério Público. Ok, você pode dizer que ele poderia dizer que nem encontrou elementos ali, e realmente, se você parar para pensar, não tem muita coisa ali mesmo. Ele fez uma reunião para embaixadores, então não foi uma reunião para o público em geral. Embaixadores de outros países tipicamente não votam no Brasil. Então como que você vai dizer que essa reunião afetou o resultado das urnas, né? Enfim, eu já falei para vocês, deixei clara a minha posição sobre isso. Acho que um dos grandes erros do Bolsonaro na eleição foi justamente bater nesse ponto. O candidato que bate na urna perde. Isso é uma coisa histórica, pode ver o histórico de eleições. Candidato que começa a bater na urna perde. Olha o Roberto Requião lá no Paraná. Começou com esse troço de não fui roubado na urna, nunca mais se elegeu para nada. Esse candidato que bate na urna perde por quê? Porque no momento que você convence a sua base eleitoral de que a urna não funciona, que é uma fraude, para que o seu eleitor vai votar então, né? Porque para pensar, o eleitor pensa assim, uai, ok, me convenceu, a urna não funciona, então nem vou votar, por que eu vou votar? Aí pronto, a chance que você tinha de ganhar, você perdeu nesse negócio. É a estratégia do perdedor, como eu falo, né? Enfim, acho um absurdo essa estratégia do Bolsonaro, sempre fui contra isso, sempre achei uma besteira esse negócio. Agora, tem que ver que está claramente uma tendência muito grande de condenar o cara por um negócio que não faz sentido nenhum, né? Bem, existe um precedente, que é o precedente do Francisquini. Vocês lembram o deputado lá do Paraná também, o Francisquini, que também fez isso, criticou a urna e coisa e tal, e perdeu o mandato por isso, foi tornado inelegível por isso. Agora, o caso do Francisquini, o que aconteceu foi que ele fez isso durante a eleição.
Então, o que o TSE entendeu é que isso daí poderia tumultuar a eleição. Ele fez isso no dia da eleição, que teriam casos de pessoas que não conseguiam votar e coisa e tal. No dia da eleição ele teria feito isso. Então, foi um caso diferente. Esse caso aqui não teve nada disso, não teve nenhuma repercussão no dia da eleição, não causou nenhum tumulto no final das contas, né? Enfim, agora, além dessa manifestação do Ministério Público Eleitoral, o Bolsonaro também foi derrotado numa ação em que ele pedia a suspeição do Alexandre de Moraes no TSE. Eu acho que seria justíssimo isso. O Alexandre de Moraes já se mostrou anti-bolsonarista, está fazendo tudo para derrotar Bolsonaro, está muito claro essa tendência dele. Mas, enfim, era esperado que o TSE não iria aceitar esse tipo de coisa, né? Então, o Alexandre de Moraes continua na ação, continua sendo o ministro principal, lá, o presidente do TSE, né? Enfim, agora, a questão toda é a seguinte: por que eles andaram tão rápido com essa ação? Eles queriam pegar o Lewandowski no TSE. O Lewandowski era um ministro do TSE. Olha o que fala aqui a Folha de São Paulo. A aposentadoria do Lewandowski embaralhou os planos de julgamento de Bolsonaro no TSE. Eu já tinha falado sobre isso. O Lewandowski ele teria que se aposentar formalmente em maio. Ele adiantou um mês, ele já se aposentou. Então, eles queriam julgar essa ação agora em abril, porque estaria o Lewandowski ainda no TSE, aí eles teriam 4 votos certos contra Bolsonaro, que é o Lewandowski, o Alexandre de Moraes, o Benedito Gonçalves e a Carmen Lúcia. Esses 4 certamente votariam contra Bolsonaro, e aí tem mais outros 3 que tem lá votos lá, mas esses 3 aí não interessa, já tem 4 votos para ganhar, já dá a vitória para Bolsonaro, os outros 3 não interessa mais, né? Agora, como o Lewandowski se aposentou, saiu, quem entra no lugar dele é o Cássio Nunes. Então, no final das contas, eles têm um problema agora, já não tem mais a certeza. Por quê? Porque você tem agora esses três votos contra Bolsonaro, tem. Mas agora você tem o Cássio Nunes, que tem a possibilidade de votar a favor de Bolsonaro, e os outros 3 que também podem votar a favor de Bolsonaro. Eles acham que não. Eles estão apostando num placar 7-2. Em que só o Cássio Nunes e um desses outros 3 que votaria a favor de Bolsonaro. Mas a verdade é que eles não sabem, porque o caso é muito frágil realmente, não tem nada contra Bolsonaro ali, né? Enfim, o que eles estão colocando aqui é que a aposentadoria do Lewandowski embaralhou esse jogo. Eles queriam votar logo, já em abril, para ter certeza de que Bolsonaro seria tornado inelegível, sem dúvida alguma. Como isso não aconteceu, como o Cássio Nunes já vai ser em tese alguém que vai participar dessa votação, o pessoal aqui, a Carolina Brígido aqui, fala que não, que cresce a pressão e coisa e tal, mas, olha só, cresce a pressão, né? O tribunal divulgou nessa terça-feira a pauta de julgamentos de abril sem a inclusão do processo, ou seja, eles já viram que, um ponto importante que o pessoal da Folha fala aqui, ó, o Alexandre de Moraes só vai botar esse processo para votar quando ele tiver certeza que ele tem os votos para tornar Bolsonaro inelegível. Então, o fato dele ter botado a pauta de julgamento de abril sem esse processo indica que ele não tem certeza se Bolsonaro será tornado inelegível ou não. Ele não vai botar isso para votar se ele tiver na dúvida. Ele vai segurar isso. Por quê? Porque acontece o seguinte, o Lula, mais adiante, eu acho que em setembro desse ano, ele pode trocar alguns dos nomes daqueles outros 3 juízes que integram o TSE. Parece que tem 2 deles que vão se aposentar, e aí o Lula pode trocar esses nomes e pode botar pessoas também muito pró-Lula, muito contra Bolsonaro. Então, em tese, o que o Alexandre de Moraes pode estar pensando? Não, se eu botar para votar agora, eu não tenho certeza. Se eu esperar até setembro, o Lula vai botar os nomes pró-Lula, anti-Bolsonaro, e aí eu tenho certeza, de novo, da inelegibilidade do Bolsonaro. Só que essa lógica falha num ponto central. O Lula não quer a inelegibilidade do Bolsonaro. O Lula sabe que a melhor pessoa para ele enfrentar em 2026 é o Bolsonaro na eleição. Para o Bolsonaro, a melhor pessoa é o Lula, para o Lula, a melhor pessoa é o Bolsonaro. Então, no final das contas, não interessa. O Lula não quer a inelegibilidade do Bolsonaro. Quem quer a inelegibilidade de Bolsonaro é a aristocracia política de Brasília, ali, aquele pessoal do PSDB, do PMDB, o Alexandre de Moraes, esse pessoal que quer tirar o Bolsonaro a qualquer custo. Esse pessoal quer a inelegibilidade dele. E não tenha dúvida, no momento que Bolsonaro estiver inelegível, a pressão sobre Lula fica enorme. O Lula hoje, ele só não está sendo muito atacado pela imprensa e por esse centrão político ainda, apesar de todas as merdas que ele está fazendo. Por quê? Porque ele continua sendo, neste momento, a única arma que esse pessoal tem contra Bolsonaro. No momento que Bolsonaro estiver anulado, está inelegível, acabou a história, aí, meu amigo,
Lula não segura no poder mais muito tempo, não. Então, no final das contas, essa estratégia do Alexandre de Moraes de segurar esse processo mais para frente pode realmente ser mais problemática ainda, né? E outra coisa que ele está esperando também, e isso certamente o Alexandre de Moraes está esperando, é ver se o Anderson Torres peida, né? O Anderson Torres, vocês sabem, ele está preso desde a época do ataque de 8 de janeiro, uma prisão absurda. Ele próprio fala aqui, ó, ele cita que o Ibanez já está livre, o ex-comandante da PM já está livre também, todo mundo que foi preso com ele. Por que ele continua preso, né? Porque o pessoal quer que ele denuncie Bolsonaro, quer que ele fale alguma coisa contra Bolsonaro. Ele já prestou depoimento na polícia e não falou nada. A prova disso é que ele continua preso. E aí que tá esse negócio, né? O Alexandre de Moraes quer segurar o cara para ele falar alguma coisa contra Bolsonaro. Por quê? Porque aí ele imagina que com uma denúncia do Anderson Torres contra o Bolsonaro, aí ele consiga convencer todo mundo a votar contra o Bolsonaro, tornar Bolsonaro inelegível, né? Então é esse que é o plano do Alexandre de Moraes. É principalmente continuar apertando o Anderson Torres para ver se ele abre a boca e denuncia. Um absurdo isso, uma coisa de ditadura. É lógico, é o que está acontecendo aqui no Brasil. Esse regime de exceção do Alexandre de Moraes é exatamente igual ao que faziam os generais aqui do DOI-CODE na época da ditadura. A mesma coisa, literalmente, ele usa os mesmos instrumentos jurídicos para fazer isso. Um absurdo completo, né? Ele pediu a revogação da prisão preventiva dele, porque não tem porquê. Ele está sendo acusado, não sabe de que ainda, né? De ter feito os protestos lá. Ele não sabia de nada, não sabia o que estava acontecendo. Que negócio é esse, né? Enfim, eles querem que, enquanto o Anderson Torres não denunciar Bolsonaro, eles vão manter ele preso. No dia que o Anderson Torres for liberado, meu amigo, começa a se preocupar, porque Bolsonaro vai se tornar inelegível logo em seguida, né? Esse é o plano da galera. O Lewandowski estragou o plano deles, deu uma atrapalhada. Se ele continuasse, já estavam julgando isso agora, já iam tornar Bolsonaro inelegível de qualquer forma. Mas como ele se aposentou, vamos ver. A pressão tá grande. Certamente tem muita gente da esquerda querendo tornar Bolsonaro inelegível, mas eu não sei não, hein? Se a coisa tivesse fácil assim, eles tinham andado de outra forma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.